Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui, vamos chegando aqui no terceiro status da nossa quarta faixa da mixagem aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever no canal e marcar aí para receber as notificações. Nesse status aqui a gente está chegando num ponto crítico, porque eu vi que várias pessoas falaram assim, caramba, agora eu não sei nem para onde vai, né? Porque tem tanto elemento a música, às vezes você fica perdido. Como que você não fica perdido num processo desse aqui? É quando você começa realmente a perguntar para o áudio o que o áudio precisa, né? É o que eu venho falando o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente analisa equalização. Eu vejo que tem muita gente que tem até um pouco de dificuldade de compreender a mecânica dentro do áudio, tá? Tem um conceito que é muito importante, eu não me lembro se eu toquei nesse assunto quando eu fiz aquele vídeo falando de equalização, é um conceito que a gente chama da dualidade de yin e yang. E o que se baseia isso? Na verdade é um princípio que vem lá, eu não sei explicar exatamente, mas vem lá da cultura chinesa mesmo, né? É o princípio de complemento, né? Dentro do conceito do áudio, como que a gente avalia essa dualidade, né? Eu sempre costumo entender o áudio, né, em 4 regiões, basicamente, né? Grave, médio agudo e agudo. Sempre que a gente faz uma avaliação no espectro musical, eu gosto de fazer uma avaliação com imagens mesmo. E eu acho que a qualidade da imagem que a gente associa com mais clareza é o brilho, né? Então quando a gente tem uma imagem muito brilhante, né, uma imagem muito acesa, a gente pode dizer, em termos de áudio, que é como se estivesse muito agudo. E quando você tem uma imagem muito escura, é como se a gente tivesse muito grave. Se a gente fizer esse tipo de analogia, a gente tem as cores intermediárias ali, passando na gradação de brilho, tá? Tudo bem. O que acontece? Eu vi vários comentários aí, algumas pessoas comentaram assim, por exemplo, agora a música ficou sem corpo. Tá, por que a música ficou sem corpo? Porque o problema anterior era limpar o grave e o médio grave. Tudo bem. Então se você não queria o grave e o médio grave, você não pode chegar lá na frente e falar assim, pô, agora ficou sem corpo. A gente tem que compreender se o movimento que a gente fez é correto, tá? Se a gente chegar num ponto e falar assim, não, o movimento que eu fiz é correto, beleza, agora daqui pra frente eu vou fazer um outro tipo de análise, né? Então a análise inicial era, a música tinha muito grave, aí a gente ajustou o bumbo e o baixo, beleza. A gente comprimiu o baixo ali, equalizou, né? A gente foi lá no bumbo também, trabalhou uma equalização de leve no bumbo interno, fez a compressão, beleza. A gente aliviou o primeiro status. No segundo, a gente falou assim, agora a música tá opaca, beleza. Então a gente tirou grave e médio grave de praticamente todos os elementos que chamaram atenção no primeiro momento, beleza. Agora algumas pessoas falaram assim, a música está sem corpo. E por que ela está sem corpo? Porque a gente limpou o médio grave. Mas se era uma coisa que a gente queria fazer, então a gente chega aí, a partir desse ponto agora a gente vai raciocinar como vai para frente. Outras pessoas comentaram assim, a música está faltando brilho, né? Na verdade, quando você vai pensando nessas dualidades, né, você pode criar o que eu chamo de ações sinônimas, ou seja, você tem que compreender o que o áudio está te passando e você tentar imaginar qual que é a ação que vai levar você a chegar naquele resultado. Então, quando você pensa assim, por exemplo, a música perdeu o corpo. Por que ela perdeu o corpo? Porque você tirou o grave. Como que a gente consegue adicionar o corpo nas coisas sem adicionar o grave novamente? Porque se o grave era o problema, a gente adicionar grave novamente não vai adiantar, né? Então como é que a gente consegue adicionar corpo com as coisas? Vem no próprio princípio da utilização de compressão, só que fazendo análise da compressão ao longo do espectro. O que acontece? Se você tem um sinal de áudio, né, e você diminui o grave, ou seja, você tem menos ganho no grave. Quando você comprime, qual que é o princípio da compressão? Você segura os picos, né, que na verdade é todo sinal que tem uma amplitude maior. Se você tirou grave, quem que tem amplitude maior no seu sinal? Você está tirando a tensão do grave. Então, as regiões de médio ali, médio agudo, vão ficar mais evidentes para a ação do compressor. Então, quando você comprime esse sinal, né, automaticamente o que acontece? Você vai segurar os médios, né, segurar as médias altas e tal. O grave que você reduziu em amplitude, o que acontece? Ele vai subir através do make-up gain, é o princípio básico de compressão. Então como é que você incorpora um som que você tirou grave? Você comprime, né? É uma ação direta. Só que quando você comprime o som, você doma a dinâmica. E ao domar a dinâmica, o que você faz com o som? Você deixa o som mais claro, mais transparente. E, consequentemente, te dá a sensação mais de brilho. Então, muitas pessoas aí comentaram em relação a brilho, dá o brilho nos violões, dá o brilho na voz, eu não lembro alguns comentários. Mas, assim, muitas pessoas falaram em relação a dar brilho. Dá o brilho na sanfona, né, em vários elementos.
às vezes você tem que pensar no que você não quer primeiro, né? Então, o que a gente não quer, né? E aí, na verdade, vai pontuar nesse status. A gente não quer, em primeiro lugar, que a música fique solta e que fique sem peso, né? Então, vai acertar nesse status aqui, vai pontuar quem falou alguma coisa de compressão, porque, na verdade, a chave desse status aqui é pensar em compressão, ou seja, alguns dos elementos que a gente tirou, grave, médio, grave, eles ficaram um pouco fragilizados, né? E esses elementos são a caixa da bateria, que preenche um espaço muito grande, porque a música é muito ativa, os violões, que tem muita massa e tem um espaço muito grande, e a sanfona. Então foi basicamente isso que eu fiz aqui, tá? Então eu trabalhei uma compressão aqui na caixa da batera, tá? E acaba que quando eu trabalho a compressão aqui nela, eu também faço um desenho de equalização para eu aliviar, né? Porque o que acontece? É isso tudo que eu falei. Você comprime, você traz aquilo tudo que você tirou para frente de novo, né? Então eu fiz um pequeno reajuste aqui, tirando um pouco mais de médio grave. Então, na verdade, essa equalização aqui é uma equalização de coloração, tá? Porque eu tenho aqui, né, já um cortezinho aqui por volta de 200 Hz, só que quando eu comprimo e eu quero chamar a caixa bem mais para frente, todo esse médio grave que eu já tirei ali, né, acaba vindo para frente por causa da compressão. Se eu quisesse, eu poderia tirar mais desse equalizador, mas eu resolvi deixar ele paradinho ali, que ele já tem o corte inicial, e resolvi tratar isso aqui como uma equalização de coloração, porque na verdade isso aqui não é mais meu problema, já é um desenho que eu estou fazendo no som para encaixar dentro da mixagem, né? Dei um pouquinho de grave aqui, para baixo de 150 Hz e deu um pouquinho de média alta e de alta também para já dar um brilho na caixa, tá? Então a combinação da compressão com essa equalização aí já abre o som da caixa, tá? Que é um elemento que é muito vibrante dentro da música, né? Movimenta bastante, né? Por causa do groove. Então é um movimento que de forma alguma deve soar opaco, tá? Nesse tipo de música, eu vejo às vezes o pessoal treinando mixagem mesmo, né, e praticando. Um dos primeiros erros que acontece é deixar o som da caixa e dos tambores da bateria opaco, porque é muito fácil errar, porque o que acontece? Os violões são opacos, a sanfona é opaca, só que os violões e a sanfona tem um pouco da característica esse lance da opacidade. A sanfona, se você tirar essa opacidade, ela soa muito fria, né? Então, de certa forma, você tem que aprender a controlar, tá? E é um lance muito interessante que eu venho estudando ao longo desses anos trabalhando com áudio, quando a gente começa a domar essas sonoridades que, entre aspas, a gente considera um pouco feias, né? Vamos dizer assim. Quando a gente doma e a gente coloca o áudio do jeito que a gente quer, né? Eu dou um exemplo muito claro nos meus cursos quando eu falo sobre você mixar, por exemplo, um banjo ou um dobro, assim, instrumentos que têm um som mais roncado, mais opaco naturalmente. Quando você vai mixar dentro da música, a nossa tendência natural é de tirar essa região, né? Porque todo instrumento a gente tira, no bombo a gente tira, na caixa a gente tira. Só que nesses instrumentos você tem que aprender a domar a opacidade como característica do instrumento. E o violão, muitas vezes, dependendo do contexto, você tem que domar a opacidade porque ele deve soar opaco, você tem que domar isso. Com compressão, obviamente, você trabalha a equalização para aliviar um pouco, mas é interessante você realçar isso, dar um certo grau de intimidade com o ouvinte, tá? Um som mais delicado, mais aveludado de violão, tem um pouco de opacidade também nele, né? É uma característica estética que é muito importante, mas no caso da caixa aqui não. Nesse estilo, pelo menos não. A caixa tem que soar bem viva para ela destacar e deixar o corpo para outros elementos. A caixa aqui tem que soar viva, né? Então, é uma consequência direta. E aí, após eu mexer na caixa, eu senti necessidade de mexer no chimbal, porque se a gente ouvir solado aqui, quem baixou o track aí vai poder observar. Tem muito som de caixa, né? A caixa, na verdade, com bastante corpo no microfone do chimbal, olha só. A gente ouve o 200, 300 Hz da caixa com muita clareza no microfone do chimbal. Então, assim que eu comprimi a caixa, eu senti necessidade de comprimir bem forte também o chimbal. E já fiz um desenho mais ou menos parecido com a caixa, eu só não coloquei grave. Mas eu fiz uma limpeza de médio grave também, para limpar, né, e dar um pouco de brilho em média alta. Sem o processamento, o chimbal tá assim, ó. Vou colocar aqui. Né? Talvez fosse o caso de dar uma investigada na própria captação da bateria,
para ver se você não está com o microfone muito distante do chimbal. Isso geralmente acontece quando você está com o microfone muito longe do chimbal, meio alto, assim. Às vezes, se você deixar uma baqueta de distância do chimbal, você já vai ter esse problema, ainda mais dependendo da sala. Se a sala tiver uma ressonância forte nos médio graves, médios, assim, vai pegar muito som da sala. Então é o que eu estou sentindo aqui, o microfone um pouquinho mais distante do que ele poderia ser de acordo com a sala. Então é uma consideração que a gente faz na captação, mas essa captação do chimbal aqui não vai oferecer nenhum tipo de problema para a mixagem, tá? É só compreender a fonte sonora para a gente entender o que a gente deve fazer. E aí depois disso aqui, eu senti necessidade de comprimir os violões, tá? Não mexi nada na equalização, só fiz um leve ajuste aqui. Com a manipulação da compressão, eu preciso fazer um ajuste na equalização. Então essa dança de equalização e compressão é a dança que a gente faz na música inteira para chegar na estética que a gente imagina, né? Porque o violão a gente tem que tirar o corpo, depois a gente tem que domar e ao mesmo tempo esse corpo não pode ser opaco e a gente não pode perder, enfim, você tem que achar um meio termo ali que vai funcionar. E a gente tem que achar o espaço também, porque a gente tem o violão muito forte e tem a sanfona muito forte. Então a gente tem que entender quem que lidera na região de 100 Hz, quem que lidera na região de 200, quem que lidera na região de 300. Então a gente tem que fazer essa dança aí para encaixar os espaços, né? É um quebra-cabeça, tá? E aí eu fiz essa manipulação. Então tirei um pouquinho mais de médio grave aqui, basicamente, subi um pouquinho o high pass e trabalhei a compressão. É uma característica bem interessante nessa música aqui, que vários dos compressores eu estou trabalhando com release rápido, extremamente rápido aqui. E por que isso? Porque o que acontece? Os instrumentos estão bem opacos, né? Então eu estou trabalhando muitos com ataque médio, alguns com ataque mais lento para deixar o grave passar. Os instrumentos que eu quero prender mais o grave eu acelero o ataque, enfim. Mas o release rápido, porque quando eu deixo o release rápido, automaticamente o brilho já vem para frente. Então, ao invés de eu pensar diretamente em adicionar brilho com equalização, o próprio compressor já abre o brilho dos instrumentos, né? Então dá pra gente comparar aqui, só colocar um pedacinho aqui do violão sem nada, depois a gente vai ouvir a música inteira, né? Mas o violão sem nada tá assim, ó. Com a compressão ele está assim, ó. Então, além de trazer o corpo para frente, que foi a ideia mesmo inicial, o brilho vem naturalmente, né? Então acaba que até a quantidade de equalização que você faz depois muda totalmente, porque o som do instrumento é alterado, né? Aí eu fiz a mesma coisa no violão solo, de uma forma um pouco diferente, porque o tratamento do violão solo e do base é muito diferente, né? Eu tenho bem menos grave aqui no violão solo, tenho bem menos médio aqui, médio grave também, né? Então é bom ficar antenado com isso. Mexi um pouquinho no pan, joguei o violão um pouquinho mais pro outro lado e tal. E aí na sanfona, mesmo movimento, ó, tá vendo? Então ataque mais para lento, release bem rápido. Então trabalhar, encorpar o som e trazer um pouco de brilho, tá? E remanipulo aqui um pouquinho dos desenhos de médio grave e grave para funcionar bem, para fazer com que o equalizador e o compressor funcionem como uma coisa só. O objetivo final, que na verdade leva vários anos para a gente compreender, é o seguinte: tudo que a gente insere aqui é para a gente manipular o áudio, até aí beleza. Só que, independente do que a gente tem utilizado aqui, é como se cada plugin, né, cada ferramenta que você utiliza ou cada hardware que você insere aqui, como se a soma de tudo, na verdade, fosse um único item, entendeu? Então o resultado do seu processamento é liga tudo ou desliga tudo. Se estiver melhorando e chegando na estética que você deseja, o processamento está correto. Então é muito importante entender a integração. Às vezes você tem que fazer movimentos mais drásticos no equalizador, por exemplo, porque você quer comprimir dando determinada característica. Às vezes não. Às vezes você vai comprimir menos para dar a cor que você quer, mas você tem que recompensar no equalizador. Às vezes você utiliza, por exemplo, um compressor óptico, que é um compressor que tem uma resposta mais lenta, tem um release mais lento, enfim. Se você utilizar e quiser dar uma intenção mais agressiva para o track, você pode ter certeza que você tem que tirar bastante grave e médio grave para aquele compressor óptico liberar o brilho, para você ouvir brilho ali, porque a característica natural dele é trabalhar um release mais lento. A mesma coisa com o compressor VCA ou um compressor FET. Se você quiser uma sonoridade mais macia, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o release e botar ele bem lento, porque com o release mais lento você afofa os brilhos, né? Então você compreendendo como cada ferramenta funciona, vai fazer com que você integre as ações de equalização
e compressão, tá? Enfim, a gente vai falar mais sobre isso aqui, eu vou tocar música, espero que vocês curtam e aí no próximo status a gente continua a mandar bala nessa música aqui que tá sendo um desafio bem legal, beleza? Vamos lá. Desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Já é meia-noite, desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. Outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.